O que eu vou tratar hoje, como sempre, é quase que de norma, é muito daquilo que eu encontro dentro do meu trabalho profissional, que eu encontrei e encontro, certo? Dar uma ideia prática, concreta do que acontece. Embora que os temas que eu trato, e o de hoje não é diferente, eles não são tão simples. Se nós tratarmos do mundo subjetivo, do mundo inconsciente, do mundo psicológico, nunca é um campo simplório, certo? Então, a minha experiência profissional me documenta tranquilamente por que as pessoas perdem. Por que elas não vão bem? Por que o empresário médio, pequeno ou grande às vezes não deslancha? Obviamente que o grande deslanchou. Agora o problema é manter-se lá em cima. Então, o que é que, para além de todas as questões que nós conhecemos, se nós tomarmos uma empresa média ou grande, ou mesmo uma pequena empresa, existem muitas variáveis que concorrem para o sucesso, que destravam o resultado e se faz ganhar muito. Muitas variáveis. Existe a concorrência, existe como fazer a gestão das pessoas, existe um mercado que é muito complicado, existe saber as técnicas, existe a postura que tu tem na empresa, existem muitas variáveis. Agora, se nós tomarmos as variáveis externas, qualquer uma delas, do mercado, da praça, do produto, da concorrência, da política, dos impostos, não tem nada a ver com isso o crescimento ou não crescimento. Não é este o ponto, não é essa a dimensão que tranca o resultado. O que tranca o resultado, gente, é sempre uma pessoa. Fazer chover no molhado, somos nós que produzimos o nosso sucesso, a nossa riqueza, o nosso ganho, e somos nós que bloqueamos o nosso jogo, fazemos a autossabotagem. Agora, se nós soubéssemos de um modo beabá como é que nós fazemos isso, eu asseguro que ninguém praticamente faria isso. Acontece que, então, o problema não está no universo externo, no mercado, por tão complicado e competitivo que ele seja. O problema está na pessoa, está em nós. Por isso que hoje eu vou tratar alguns aspectos desse circuito mental que impede sucesso empresarial, mas impede o sucesso de um profissional, impede o sucesso de um artesão, impede o sucesso de qualquer pessoa. É um circuito mental que faz isso. É claro que é dar um toque. E eu quero aproveitar para explicar isso usando 3 pequenos cases em seguida, certo? Cases que demonstram uma prática mais palpável, mais concreta do porquê que as coisas acontecem. Eu repito para vocês que eu atendo toda semana pessoas, certo? Me disponho de um modo extremamente centrado e voluntarioso a dar a passagem específica para a pessoa. Eu não encontro situações problemáticas que não deu resultado empresarial profissional que não seja da pessoa. Eu não encontro. E veja, nós temos um discurso extremamente centrado na política, na sociedade, na concorrência, nos preços, na conjuntura internacional. Nós temos um discurso, uma narrativa muito consistente e muito viciada, onde praticamente se isenta as pessoas dos seus resultados. Observe mais um fato, é muito difícil uma pessoa admitir que é ela que está errando. Ela não tem essa consciência, não tem essa, digamos, essa responsabilidade, certo? Então é difícil a pessoa dizer, não, mas eu fiz isso errado. Eu fui inadequado, eu fui incoerente, eu fui preguiçoso. É difícil.
Encontrar a pessoa que, primeiro, que ela reconheça que foi ela que pisou na bola. E segundo, que ela saiba onde que ela pisou na bola e como que ela pisou na bola. É difícil, certo? Portanto, o problema, a grande questão que está em aberta no mundo inteiro é a relação do líder, dos líderes com os resultados. A relação de quem comanda com os resultados. Desde a escolha de qualquer detalhe até a gestão da última pessoa da empresa, certo? Vejam mais um dado como comentário geral aqui, certo? Dizer que é a pessoa responsável. A pessoa, ela faz escolha a todo instante. A todo instante, dentro do teu trabalho, da tua liderança, você escolhe. Escolhe fazer ou não fazer. Escolhe deixar para depois. Acha certo fazer agora. Acha certo não fazer. Escolhe não telefonar. Escolhe não assinar o contrato. A cada instante, nós estamos fazendo escolhas. Desde uma escolha mínima a um grande contrato empresarial. E é nesse miricismo cotidiano do negócio, dos afazeres diários, é que nós podemos somatizar um conjunto de acertos que alavanca um grande negócio, um grande projeto, um grande resultado. Ou nestas miríades cotidianas, contínuas, às vezes até minuto a minuto, que eu sou a pessoa que estraga os resultados, certo? Então, mesmo todas as técnicas que nós temos à disposição, tudo aquilo que existe disponível para fazer resultados são gestionados, são praticados, são operados por pessoas. Mesmo quando nós falarmos de inteligência artificial, ela foi produzida por inteligência de pessoas e ela é controlada por pessoas. Certo? Então eu fecho essa introdução aqui dizendo o seguinte, que você que está me ouvindo, entenda de uma vez por todas, se você quiser o grande sucesso, cuide de você, te desenvolva, te conheça, busque entender a tua inteligência, a tua criatividade, os teus complexos patológicos, os teus estereótipos, as tuas relações. É aqui que mora a grande carta do sucesso e é aqui que mora o ponto perdedor. Então você tem que ter, obviamente, todas as técnicas necessárias para um negócio. Isso eu sempre falo. Mas se você quiser realmente encurtar a distância, ter um grande atalho, investe em você mesmo. Investe em discutir a tua postura, o teu conhecimento, as tuas coisas, certo, gente? Esse é o grande primeiro ponto que nós temos que tratar aqui. Então, como eu disse, o circuito mental que impede o sucesso, certo? Eu vou colocar aqui os 3 cases que eu separei, tratados recentemente, bem recente, para dar uma ideia do que eu estou falando, o que eu entendo com esse circuito mental, certo? O circuito mental, na verdade, é um modo de pensar, é um modo de ter o conceito que eu tenho, é um modo de exigir, o modo de achar certo, o modo de praticar, a expectativa que eu tenho, as exigências que eu tenho. Quando eu falo de um circuito mental, eu falo de uma sequência de detalhes que eu julgo, quero, acho certo. E eu os pratico. E o circuito mental, ele não é feito de um detalhe, ele é feito de um conjunto de detalhes. Ele é um código básico interno no inconsciente que ele movimenta muitos particulares, certo? Então, falar de circuito mental, que é um termo que eu cunhei aqui, então falar de um código mental, de uma programação mental específica, certo? É falar de coisas que eu faço, que eu penso, que eu conceituo, que eu espero, que eu desejo, que eu imponho, certo? Então, observe, o primeiro exemplo que eu coloco aqui. O empresário, ele tem um sonho,
Sonho, foi dormir à noite e sonhou. Eu trabalho muito com o mundo dos sonhos para orientar os empresários, certo? Ele sonhou que ele pilotava um avião no sonho, e ele tinha que dar arrancada neste avião para levantar o voo. E o avião levantava o voo, dava um giro e voltava no mesmo lugar e não andava. Ele se preparava novamente, arrancava o avião para decolar, e o avião rodopiava e voltava ao mesmo lugar. No sonho isso se repetiu por 3 vezes. O sonho não andava. E no final do sonho surge uma pessoa que faz o comentário que desta maneira ele está destruindo uma criança, certo? Se essa criança é a empresa dele, se essa criança é ele mesmo, se essa criança é o que ele sofreu no passado, aqui não entramos no mérito hoje, certo? Mas qual é que é o circuito mental deste empresário? Qual é que é o ponto perdedor desse empresário que ele já viu, já começou a tomar conhecimento, já começou a mudar todo o resultado por sinal, certo? Esse empresário é uma pessoa de extrema agressividade, certo? Ele tem uma raiva interna, ele tem um núcleo interno muito raivoso. E qualquer coisa para ele é motivo de descarregar tudo. Ou ele contém a raiva de um modo total, ou ele a coloca no externo, certo? Então vocês observem, circuito mental, ele tem a necessidade de que a coisa não dê certo para descarregar a raiva. Porque o complexo psicológico interno, ele tem uma memória sólida, desde a idade dos 4, 5, 6, 7 anos, uma experiência vivida, certo? E um desfecho que se realizava. Então, neste caso, esse circuito mental é uma certa tensão de que não aconteça coisa que me incomode, uma certa tensão para que não me aprontem, para que eu não fique furioso, uma certa preocupação se as coisas vão dar certo ou não vai dar certo. Só que vocês notem, esta é uma tensão contínua que, de fato, a pessoa não quer coisas erradas. Ela não quer sofrer a raiva. Ela quer a harmonia. Mas ela está na tensão, certo? Ela está nessa tensão. Só que é um estilo do circuito mental dele, certas atitudes, certos comportamentos, certa pressa, certa imposição, uma certa indução, um certo atropelo. Quer dizer, existe um circuito de comportamentos, de dados, de ações, de posicionamentos, que vai criando um ambiente propício para alguém explodir. Ou eu faço as contas erradas, neste meu modo de operar dentro de um circuito complexual, para que a coisa não dê certo. Mas vocês precisam entender que a coisa não vai dar certo porque no seu inconsciente ele não quer que ela não dê certo. Não é consciente. Não é o que ele deseja. Não é o voluntarismo dele. Esse é o mundo inconsciente, é uma programação que, de uma experiência remota, que tem este procedimento de detalhes particulares para fazer acontecer o erro, para alimentar o meu circuito básico, que é a agressividade. Certo? Então você observe que esse circuito que eu estou exemplificando aqui, um complexo psicológico, ele é estável. Ele acontece com pessoas, com pequenos projetos, com pequenos afazeres, como com a empresa, como com a grande empresa. Certo? E acontece que esse empresário já teve perdas homéricas por causa disso. Por que o avião não levanta voo, volta sempre no mesmo lugar? Porque o histórico da vida dele é de produzir, dar certo e destruir. Produzir, levantar um certo voo e cair novamente.
Bom, vejam bem, esse aqui é um exemplo. Existem infinitos circuitos mentais nas pessoas. Cada um tem os dele. Então, quando existe esse circuito mental montado, existe um modo de proceder pré-ordenado. É um modo de ficar bravo, é um modo de ser pavio curto, é um modo de não ter tolerância, é um modo de exigir, é um modo de cobrar, é um modo de falar o palavrão, é um modo de irritar o outro. E se você for ver com um empresário desse estilo aqui, ele não tem a autoconsciência que ele está errado. Está errado e muito errado. Não. Ele pode justificar até que ele está certíssimo. E que errados são os outros. E que é a prefeitura que está errada. E que é o governo que está errado. E que é o sócio que está errado. E que é o fornecedor que está errado. Por isso eu me incomodei, por isso fiquei bravo. Certo? Então vocês devem ter isso aqui presente. O nosso problema que impede os resultados empresariais ou econômicos da nossa vida é um problema que nós o defendemos e nós o amamos. Porque nós o desconhecemos, não temos consciência dele. Estou falando de fatos normalíssimos. Não estou falando de pessoas doentes, nem de neuróticos, nem de esquizofrênicos. Estou falando de empresários, de empreendedores, de pequenos ou grandes, que têm esses vícios mentais, esses circuitos mentais, que ou atrasam o carro em demasia, ou faz subir e descer infinitas vezes, ou não faz decolar propriamente, certo? O segundo case é um pouquinho diferente aqui, ó. Um outro empresário, ele reconhece, depois que nós começamos a trabalhar, ele fez o curso Voo da Águia, que é um curso muito impactante. Ele fez um trabalho individual de algumas sessões. Ele participa da Escola de Formação Voo da Águia mensal. Então ele começou a se dar conta do case dele. Ele começou a se dar conta e quase que descreveu o próprio case, que ele é uma pessoa que ele é vitimista. Certo? É um vitimista. Vitimismo. E a mesma coisa, é um circuito mental que faz ele ter preocupações, superficialidades, deixar para depois, não encarar certas coisas, não resolver na hora, certo? Em outros termos, ele faz não dar certo. Ele se deu conta e se dá conta cada vez mais do script que ele executa, de pontos falhos, de pontos superficiais, pontos errôneos, de pontos não enfrentados, que levam ele a perder, a ter um insucesso, a ter o resultado que ele queria não vai tê-lo. E a estratégia inconsciente dele é fazer-se de vítima. De vítima manifesta ou de vítima introvertida, não importa. Veja que é uma psicologia de ser vítima. É uma fantasia de ser vítima. É um sofrimento em sendo vítima. Porque eu nutro isso, porque eu vivo isso, porque eu sofro com isso. E eu não me dava conta, agora ele se dá conta, que eu faço todo um jogo para preparar a perda, para poder me vitimizar. Certo? E é um empreendedor de grande potencial. Ele tem sucesso. Ele tem ótimo resultado. Ele é muito jovem. Realmente começando uma carreira brilhante. Mas ele faz esse jogo. Note que esse jogo, ele faz duas coisas. Esse circuito mental. Ele faz não dar certo muitas coisas e, portanto, ele perde resultados. Porque, no fundo, inconscientemente, existe um ponto que quer que não dê certo.
Porque o meu masoquismo é me sentir vítima, certo? É uma patologia, de um certo modo. É um ritual repetitivo que eu não me dou conta que eu opero para ser vítima, certo? Então, ele tem perda de resultados no crescimento dele, pode ser muito mais lento o crescimento, pode até ter grandes perdas, pode ter subir e ter quedas, ok? E o outro lado é que ele sofre. Porque o sofrimento estúpido, mas é real. Eu sofro depois que eu perdi, que eu auto-sabotei o meu jogo através de uma semana, de um dia, de um mês, que eu fui superficial, fui leviano e deixei acontecer, e depois eu me sinto vitimizado, certo? Então ele perde duplamente, ele perde porque não cresce o suficiente e perde porque sofre, certo? Veja que em todos os seres humanos que eu analisei até hoje, todos, sempre tem uns 2 ou 3 circuitos mentais patológicos. Ele pode ter toda a parte positiva dele, certo? Portanto, se ele aprender, se ele conscientizar como é que ele opera o circuito mental, como é que ele segue o script que é ditado de dentro para fora, do inconsciente para fora, certo? E ele deixa de incorrer nesses itens, ele abraça a sua positividade, que são os seus 95%, 97%, e vai ao paraíso, porque o problema de um circuito mental negativo é que ele, pouco a pouco, ele domina, ele cadencia o meu resultado. Ele toma conta da minha personalidade, certo? Toma conta. Portanto, o cara precisa ter ocasião para se sentir vítima. Que uma pessoa bem-sucedida sempre, ela não tem motivo para se vitimizar, certo? Então ela precisa cortar as próprias pernas para se autoflagelar, né? Como vítima. Terceiro case, também dessa semana passada, certo? Recente. Um outro grande executivo que é sócio de uma empresa, uma ótima empresa, que ele sofre um problema que é um pouco diferente. Ele se culpa. E sempre que acontece uma perda, sempre que acontece uma coisa errada, sempre que a coisa não dá certo, ele tem um processo de autopunição, de culpar-se, de ruminar a culpa de um sofrimento atroz, certo? Veja esses 3 casos que eu estou colocando agora. Então, nesse caso aqui, a pessoa precisa do erro. Parece estranho, é absurdo, precisa do erro. Inconscientemente, ela opera escolha, detalhes, comportamentos, atitudes, que leva a fazer acontecer o erro no produto, na venda, na reunião, em qualquer coisa, certo? Ele precisa do erro e ele o constrói, certo? Ele o constrói, consciente ou inconscientemente ele o constrói, através de um sofisticado jogo de detalhes, ele vai ter o erro. Consequentemente, ele se culpa. Consequentemente, ele se autoflagela, certo? E sofre com isso. Muito interessante. Os 3 cases aqui, eles são parecidos. Agora, para informá-los, meus amigos e minhas amigas, os complexos psicológicos que nós carregamos no nosso inconsciente, todos eles têm o mesmo processo praticamente, certo? Existe uma necessidade interna de alguma coisa ruim, certo? Aqui citei 3 tipos de case. Existe a necessidade de alguma coisa ruim, que ela aconteça, ou para mim me vingar da situação, ou para mim me culpar, ou para mim me fazer de vítima, ou para mim sofrer como sei lá, certo? Então, todo o complexo psicológico, todo o circuito mental negativo,
ele tem essa cadência. É uma exigência inconsciente que aconteça o erro, que aconteça a doença, que aconteça a perda econômica, que aconteça o desprezo, que a pessoa me despreze. Isso é uma exigência. Ele faz acontecer isso que eu no inconsciente exijo, talvez espere, e depois vem, cada um tem um modo de sofrer, que tem quem culpa os outros, tem quem agride os outros, tem quem fica depressivo, tem quem fica culposo, tem quem fica de vítima, tem quem fica raivoso. A gama é enorme, é infinita, certo? Então é preciso entender essas questões. Bom, para nós fechar o nosso take de hoje aqui, no fundo, é uma escolha minha, desde muito precoce, de ajudar empreendedores, empresários, pequenos ou grandes, a fazer as passagens de crescimento, certo? Porque todas as categorias de profissionais nesse mundo são importantes, todos, como seres humanos e como profissionais, certo? Agora, o empresariado, ele tem um diferencial que ele pode ser um contribuinte muito forte com a sociedade que nós vivemos e com as pessoas, porque ele pode empregar milhares de pessoas, gente. Ele pode fazer crescer pessoas junto com ele ao infinito. E se ele for sadio, se ele resolver esses circuitos mentais negativos, que todos nós temos 2 ou 3, como eu falei, ele pode triplicar, duplicar, quintessenciar os resultados, tanto para a vida pessoal, quanto para aqueles que o cercam, como para a sociedade onde nós vivemos, certo? Então, eu vou insistir a vida inteira, porque esse é o meu trabalho, esse é o meu conhecimento, que o empresário, que o profissional, que qualquer ser humano, ele tem que ter a dupla formação. Tem que ter o preparo técnico exaustivo no campo que ele escolhe. Se ele for médico, se ele for arquiteto, se ele for empresário, ele tem que ser um expert tecnicamente naquilo que ele faz. Mas o que garante o sucesso, os resultados, o crescimento, a satisfação, a alegria, é como ele faz com a vida dele. Certo? É como ele conhece a vida dele, como ele faz a gestão da vida dele. O autoconhecimento, a consciência, a inteligência, a perspicácia de ser. Então, coloque no caderninho de vocês, dupla formação. Formação técnica e profissional, técnica empresarial e formação como ser humano. Você precisa conhecer a empresa que você é. Você precisa conhecer o ser que você é. Você precisa saber coordená-lo de um modo prazeroso, de um modo harmônico, de um modo onde você respeita o ser que você é, onde você eleva, onde você desenvolve, onde você cresce, onde você vai a horizontes diferenciados. Gente, e só se pode ir nesses horizontes que são justos e merecidos se nós realmente descobrirmos 100% a tecnologia daquilo que nós somos. E para usarmos as técnicas externas de um modo excelente. É só isso que precisa. Valeu, minha gente!